bolsista do processo formativo em educação ambiental em escolas sustentáveis e com vida pela UFOP. Por 4 anos foi procurador da Procuradoria Jurídica do município de Ouro Branco, quando também exerceu o cargo de procurador-geral. É professor efetivo nas prefeituras municipais de Ouro Preto e Ouro Branco, tendo 19 anos de experiência na docência. É sócio fundador do escritório de advocacia Mariosa e Viana, advogados associados em Ouro Branco, e iniciou sua produção literária ainda aos 10 anos de idade, escrevendo romances e poesias desde então. Dedica-se mais à poesia atualmente, mas sempre procura escrever poesias ligadas à temática ambiental, jurídica e social, por acreditar que a literatura em geral e a poesia em especial devem promover a elevação crítica da sociedade. Então, diante deste currículo, eu creio que vocês estão tão expectantes quanto a mim para o que virá de enriquecimento para a nossa formação. Seja muito bem-vindo, muitíssimo obrigada. Professora Denília, muito obrigado por suas gentis palavras. O evento só pôde acontecer porque vocês abraçaram a ideia, aceitaram essa parceria. Então, eu, em nome do PanAbstract, que é o Grupo Pan-Africano de Pesquisa em Estratégia Política, eu agradeço muito tanto o PanAbstract lusófono, o qual eu secretario, quanto o PanAbstract International, do qual eu faço parte do conselho. Muito obrigado ao IFMG, professora Denília, professora Marie, professora Virgínia, professora Camila, por terem aberto as portas do IFMG, e a vocês, estudantes, por estarem aqui prestigiando esta Semana da Consciência Negra. Bom, eu procurarei ser breve em minhas explanações, tendo em vista o adiantado da hora, mas eu serei breve sem perder o conteúdo ao qual eu me disponho a falar um pouco para vocês nessa noite. Por gentileza, o primeiro slide, por favor. Pode passar, por gentileza. Então, nós falaremos do Acordo de Livre Comércio Continental Africano e a Agenda 2063 da União Africana. Próximo, por gentileza. Bom, vou começar por esta imagem aqui. Vocês conseguiriam identificar, alguém conseguiria supor que cidade é essa? Alguém chutaria? Um local extremamente plano, prédios altos. Que cidade será essa? Próximo slide, por favor. Esta, pessoal, é Nairobi, a capital do Quênia. Alguns filmes tratam de pessoas, nós tivemos um filme famoso cuja personagem era Nairobi, né? Todo mundo conhece. Essa aí, pessoal, é a Nairobi, capital do Quênia. Próximo slide, por favor. E qual cidade é essa daí? Vejam, é uma orla praiana. Nós estamos vendo lá no alto dos altos prédios gruas, né? O guindaste é em processo de algum trabalho de construção ou de reforma, não sei. Uma orla muito bonita. Que cidade seria essa? Próximo slide, por favor. Essa é Luanda, pessoal, a capital de Angola. Mais uma cidade para nós podermos ver. Essa aqui é mais fácil de conhecer por causa da Copa, né? Ela se tornou mais conhecida. Que cidade será essa aí? Alguém já viu ou saberia supor, indicar? Não é? Não é? Pode passar, por gentileza? Essa aí, pessoal, é Cape Town, é a cidade do Cabo, a capital legislativa da África do Sul. A África do Sul tem 3 capitais distintas, cada uma para cada um dos poderes. Próximo slide, por gentileza. Por que será, pessoal, que eu estou apresentando essas imagens, algumas das várias imagens que nós temos a respeito das capitais e das grandes cidades do continente africano? Eu quero ajudar a quebrar um pouco da imagem que nós costumamos ter a respeito do continente africano. Nós costumamos trabalhar o continente com 2 imagens muito estereotipadas em nossas mentes. Vou mostrar essas 2 imagens para vocês. Próximo, por favor. Nós vemos, por um lado,
o estereótipo da extrema pobreza, não que não seja verdade, infelizmente há muito que se avançar para superar a extrema pobreza no continente africano. E um outro estereótipo é o estereótipo dos grandes safaris. As pessoas, quando pensam no continente africano, ou pensam na megafauna da savana, os leões, os elefantes, as girafas, os rinocerontes, os crocodilos, um dos grandes estereótipos, e o outro grande estereótipo é a extrema pobreza. Não é que não exista essa megafauna, não é que não exista essa extrema pobreza, mas nós precisamos conhecer mais a respeito desse continente gigantesco e vastíssimo. Próximo, por gentileza. Aqui nós temos os 55 países do continente africano. Ali na região norte, mais ligado com o mundo árabe, o Egito, a Líbia, Marrocos. Aqui para a região do chifre africano, a Etiópia, a Somália. Aqui um pouco mais ao sul, na parte oceânica, nós temos a famosa ilha de Madagascar, não é? Um pouco ao sul de Madagascar, um pequeno país também insular, também de ilha, Maurítios, na região sul, a África do Sul, onde está localizada a cidade do Cabo, subindo ali, contornando Angola, que compartilha conosco o idioma de língua portuguesa, ainda também na região marítima, São Tomé e Príncipe, e amanhã vocês poderão ouvir um professor amigo nosso, também membro do Panabstrag, que é o professor Esterline Gênero. Ele é de São Tomé e Príncipe. São Tomé e Príncipe também é um país que compartilha a língua portuguesa, subindo aí um pouco ainda na região oceânica, Cabo Verde, lá um pouco mais ao norte, e temos tantos países, 55 países, é lógico que não vou mencionar todos para vocês, cada um com seu idioma, cada um com sua cultura, cada um com sua característica, muito mais rico e muito mais complexo do que só os estereótipos que nós costumamos ver. Daí a importância de nós buscarmos conhecer mais. Próximo, por favor. Bom, e agora caindo dentro do tema que nós nos propomos a apresentar. O que é o AFCFTA? O Acordo Continental de Livre Comércio Africano numa tradução livre. Ele é o resultado da união de 4 grandes forças mundiais. Uma delas é a própria União Africana. A União Africana, ela interliga, sobre a égide do panafricanismo, esses 55 países do continente africano. Mas é lógico que o continente sozinho, ele não consegue alcançar tudo aquilo que ele se propõe a alcançar. Então, a International Trade Center, que é o Centro Internacional do Comércio, é uma agência que tem 2 grandes assentos. Um assento é da própria ONU e o outro assento é da Organização Mundial do Comércio. Essas 2 instituições que formam o Centro Internacional do Comércio se propuseram a auxiliar na criação do AFCFTA. Também as próprias Nações Unidas e aqui embaixo o símbolo da União Europeia. Essas 4 instituições se uniram para criar esse acordo. Mas o que será ele, na verdade? Próximo slide, por favor. Bom, o grande objetivo do AFCFTA é criar um mercado comum para o continente africano. Algo semelhante que foi tentado aqui na América do Sul em relação ao Mercosul. Algo que já existe em relação à Organização Mundial do Comércio. Mas, para ser sincero, é algo muito maior do que essas instituições. Porque nós estamos falando de 55 países. Nós estamos falando de uma população que ultrapassa 1 bilhão de habitantes. E ao contrário da Europa, ao contrário da América do Norte, nós estamos falando de uma população jovem em relação a crianças, mas uma população jovem também em adultos ativos. O que eu quero dizer? Enquanto existe um processo de envelhecimento muito grande no mundo, nós temos ali no continente africano várias universidades da China, várias universidades da Europa migrando para ali. Por quê? Uma população com grande ainda
possibilidade de desenvolvimento, sedenta por aprendizagem e uma população jovem. O que acontece com as grandes universidades da Europa? A maior parte da população que tinha que estudar já estudou. É lógico que temos crianças, é lógico que temos jovens, mas o grande volume da população, ela já é uma população mais idosa. Ela já estudou, já fez suas faculdades. Na verdade, muitos deles deles e delas já são aposentados. Totalmente diferente do que acontece no continente africano, um continente totalmente em desenvolvimento, em pleno desenvolvimento. Então, o objetivo é criar um mercado comum onde exista uma só moeda, um mercado comum onde as barreiras alfandegárias elas sejam amenizadas, ou em alguns casos elas vão até cair, onde existirá um banco central do continente africano e também um banco de fomento, de estímulo, de investimento para as novas comercializações que acontecerão. Próximo slide, por favor. E o símbolo é esse aí, ó, AFTA, Acordo Continental de Livre Comércio Africano, as 5 grandes regiões do continente africano, e nós, brasileiros, e nós, pessoas que moramos fora do continente africano, somos a chamada 6ª região, 60th Region. Nós somos a diáspora. A diáspora tem muito a contribuir para que esse acordo de livre comércio ele tenha efetividade e gere os resultados que busca gerar. Próximo, por favor. Olha, se você analisar esse mapa, o que você vai perceber? O PIB, Gross Domestic Product, que seria o produto interno bruto do Marrocos, cresce numa taxa de 3,1% ao ano, do Egito 4,8% ao ano, da Etiópia 12,8% ao ano. A Etiópia é a sede da União Africana. O Quênia, 5,4% ao ano. Um dos países mais industrializados e desenvolvidos, a África do Sul, cresce a uma taxa de 5,4% ao ano. Pesquisem, a África do Sul tem a Cape Town tem bairros muito mais desenvolvidos e muito melhor estruturados do que a nossa boa Ouro Branco, que é uma cidade excelente. Pesquisem sobre isso, vejam, busquem conhecer a respeito disso. Botsuana cresce 7,2% ao ano, Ruanda 7,4% ao ano, Benin 9,2% ao ano, Nigéria 7,5% ao ano. A Nigéria, pessoal, é o país do continente africano, na verdade o país do mundo com o maior número de pessoas negras. Sabe qual é o segundo país com o maior número de pessoas negras? Nós moramos nele, é o Brasil. O segundo país com o maior número de pessoas negras, ele não está dentro do continente africano, ele está aqui na América do Sul, somos nós, considerando, lógico, pessoas negras e pardas, né? Nós, afrodescendentes. Então, Nigéria em primeiro lugar em número de pessoas negras e o Brasil em segundo lugar. Próximo, por favor. Olha, então, esse grande desenvolvimento que vários países, grande desenvolvimento econômico que vários países experimentam, ele é um trunfo para esses países. Só que é um mundo complexo. Por quê? Porque é muito mais fácil para cada um desses países comercializarem com o exterior. Eles têm muito mais facilidade de fazerem trocas e comercializar com países do exterior, mas têm graves dificuldades de comercializarem entre si. É isso que essa imagem aqui quer representar. Enquanto o transporte e o comércio entre os próprios países do continente ele é dificultado, esse transporte, esse comércio para as antigas colônias, ele é muito facilitado. Então, o AFCFTA quer quebrar, mudar essa realidade. Próximo, por gentileza. Vocês bem sabem, né, lá na década de 60, começaram a ocorrer os processos de independência dos países do continente africano. Olha que curioso, o Brasil, nós falamos ali um pouquinho de Cabo Verde, São Tomé, na costa oriental temos Moçambique, na costa ocidental temos Angola, todos nós compartilhamos o mesmo colonizador, Portugal. Só que nós, em 1822,
nos tornamos independentes. Esse ano fizeram 200 anos da independência do Brasil. Esses países aqui, eles se tornaram independentes a partir da década de 60. São países que experimentam 60, 50, em alguns casos, 40 anos apenas de independência. Eu estou falando um pouco de Portugal, mas não nos esqueçamos, a rainha da Inglaterra faleceu, com todo respeito ao falecimento dela, mas não vamos esquecer que até 94, Hong Kong, lá na China, era colônia ainda. Em 94, esse que vos fala tinha 11 anos. Eu me lembro quando aconteceu isso, quando passou isso na televisão. Eu assisti isso na televisão. Por que eu estou dizendo isso? A colônia britânica, o Império Britânico, ele gerou um processo de colonização da Nigéria, Uganda e Zimbábue, Zâmbia, tantos países que têm o inglês como língua oficial. Por quê? Porque foram colonizados pela Inglaterra e só começaram a se livrar disso durante a década de 60. Isso é pouco tempo. Isso que eu quero dizer. É muito pouco tempo. E ali, nesse momento, começou a trilha desse caminhãozinho do desenvolvimento do continente. Uma trilha muito esburacada, muito dificultosa. Chegou-se à década de 90, ali com o final do apartheid na África do Sul, também ex-colônia inglesa, e foi caminhando 2015 a 2019, o cenário começa a mudar. Vamos ver o que aconteceu a partir de 2015 e 2019. Entre 2015 e 2019. Próximo, por gentileza. Bom, quais são as causas que dificultaram? A burocracia, como nós já havíamos dito, as altas taxas alfandegárias, uma infraestrutura precária, uma dificuldade para o escoamento da produção por causa da ausência de rodovias, por causa da ausência de ferrovias, e uma grande diversidade de moedas, uma infinidade de moedas que faz com que muito do comércio seja feito em dólar e não nas moedas de cada um dos países. Mas, em 2015, a União Africana, junto com o Centro Internacional do Comércio, junto com as Nações Unidas, junto com a União Europeia, sobretudo com o apoio da Europa, começaram a mudar essa realidade. Houve uma grande reunião com o objetivo de criação desse mercado comum continental africano. Próximo, por gentileza. Olha, entre 2015 e 2019 foi a fase de implementação, a elaboração do texto da lei do acordo, e foi verificado que, como se tratam de 55 países, quando atingisse a 22ª ratificação, ou seja, quando o 22º país concordasse em fazer parte, ele poderia entrar em efetividade. Isso aconteceu quando? Em 30 de maio de 2019, quando a República Sahraui assinou e ratificou o acordo. E ele entra em vigência em 1º de janeiro de 2021. Houve um certo atraso, porque vocês bem sabem o que nós temos aí entre 2019 e 2021. Infelizmente, a pandemia da Covid. Isso atrasou um pouco o processo. Mas nós estamos falando aí, meus amigos e amigas, de uma área que tem 1,3 bilhões de pessoas, que tem uma movimentação financeira de 3, 4 trilhões de dólares, que tem 55 países e objetiva formar um único mercado. É lógico que não é fácil, mas é lógico que as perspectivas e as possibilidades são muito grandes. E aí, o que vem a ser o AfCFTA na prática? Ele é uma área de livre comércio africano, que pode se tornar a maior área de livre comércio mundial, tá? Que vai reunir 55 países. Desculpe, professora Camila, poderia subir a minha projeção? Ela está tampando um pouquinho o texto. Só subir, se puder mudar um pouquinho o layout, por gentileza. Isso.
Isto. Reunindo, então, os 55 países que formam a União Africana e as 8 regiões, regiões econômicas, além de serem 55 países, eles já eram organizados, isso é uma coisa importante. Já existem 8 regiões econômicas dentro desses 55 países. Essas 8 regiões elas já eram ativas mesmo antes do AFCFTA. Na verdade, o que vai acontecer, o que está acontecendo, é a integração dessas 8 regiões como líderes, atraindo outros países para participar também. Próximo, por gentileza. Atualmente, pessoal, de 55 países, 43 já ratificaram o acordo. Esses todos que estão aí em vermelho. Próximo, por favor. E agora, já caminhando para o final de minha apresentação, nós vamos falar um pouquinho da Agência 2000 e da Agenda 2063 da União Africana. A União Africana, ela substitui a Organização da Unidade Africana. A Organização da Unidade Africana ela é de 1963. 1963. Por volta de 50 anos após a criação da Unidade Africana, já sobre a égide da União Africana, pensou-se, passaram-se 50 anos, cerca de 50 anos. O que a gente sonha para daqui a 50 anos? Muita dificuldade ainda precisa ser superada. Muita dificuldade ainda precisa ser superada. Mas qual é o plano? Qual é o projeto? E o projeto se chama Agenda 2063. Próximo, por favor. Ela é o Plano de Desenvolvimento Continental Africano, entre o ano de 2015 até o ano de 2063. Aí a gente pode pensar, poxa, é muito tempo. Sim, mas é que as dificuldades elas são gigantescas. Então é necessário começar agora. Isso é uma questão de lógica até para nossas próprias vidas. Onde você quer chegar? O que você quer fazer? Qual é o seu plano para chegar lá? Isso é importantíssimo. Nós temos que ser metódicos, sistemáticos mesmo, para poder alcançar. Às vezes a dificuldade ela é gigantesca, mas se você tem uma boa metodologia, tudo é possível. Próximo, por favor. Quais são os principais objetivos da Agenda 2063? Ela quer construir uma África integrada, próspera e pacífica. Ela quer promover transformações econômicas que melhorem a qualidade de vida das pessoas do continente. Ela quer melhorar os padrões educacionais, principalmente nas áreas de ciência, tecnologia e saúde. A ciência e tecnologia ela é uma preocupação muito grande para o continente pelo seguinte: a Revolução Industrial que aconteceu na Europa, que aconteceu no Brasil, que aconteceu na América do Norte, ela explica muito do desenvolvimento que essas regiões observaram. E, infelizmente, o continente africano acabou perdendo esse processo de revolução industrial. Eles não querem perder a revolução tecnológica, a revolução da informática. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão aprendendo, estudando num ritmo que muitas vezes supera até o nosso em relação à necessidade de ciência e tecnologia. É claro que eles esbarram em dificuldades gigantescas, principalmente de ordem financeira, mas eles não estão desatentos à necessidade de focar na ciência e tecnologia, e, é claro, na saúde também. O fomento a uma democracia, vocês sabem que muitos dos países não vivenciam um ambiente democrático dentro do continente, boas práticas de governança, respeito aos direitos humanos e observância das leis. Eu estou tendo a oportunidade de revisar, de ajudar, lógico, não eu sozinho, mas de ajudar, de dar conselhos e também de ouvir, de aprender com eles em relação ao ato constitutivo da União Africana. Esse documento ele está sendo revisto, ele é um documento de mais de 20 anos, é como se fosse a Constituição, temos a Constituição brasileira, existe também a Constituição da União Africana. Eu estou tendo a oportunidade de rever esse texto. Como, por exemplo, existe uma expressão que em inglês, como o presidente, o chefe de uma determinada instituição, ele é chamado de chair. Chairman é o que está escrito lá. Mas não seria melhor chairperson? Qual que é a diferença? É o presidente ou presidente, uma linguagem mais neutra? Uma linguagem mais neutra, percebem? Naquele momento, há 20 anos atrás, já se sabia dos problemas ambientais, mas havia uma visão de que economia e ecologia eram inimigas. Por que não trazer para dentro desse texto uma visão mais ecológica, mais de preservação
sobretudo porque muitos países do continente africano vão enfrentar as consequências dessas mudanças climáticas. É um pouco disso que a gente está levando dentro das normas. Segurança alimentar é uma preocupação muito grande também, melhora de infraestrutura, especialmente para o escoamento da produção pelo mar. Num primeiro momento pelo mar, porque é mais facilitado, tá? E o investimento em energias renováveis e limpas. Próximo slide, por favor. Em virtude do adiantado da hora, eu não quero me estender e também eu gostaria de abrir espaço para perguntas. Então, se vocês tiverem o desejo de conhecer um pouco mais, vale a pena conhecer, visitar o site da União Africana. Como o continente ele é riquíssimo em cultura, em características sociais, ele é riquíssimo em informações. Há vários idiomas oficiais na União Africana, sendo o inglês, o português, o francês e o Swahili, que Swahili os principais idiomas. Então, vocês com certeza vão encontrar muito material para poder ler e conhecer um pouco mais. Era isso que eu gostaria de passar para vocês. Obrigado por sua atenção. E se caso haja alguma pergunta, eu estou aqui à disposição para poder fazer esse bate-bola, essa troca de ideias com vocês. Muito obrigado por sua atenção. Boa noite, professor. Queria parabenizar a comissão organizadora do evento por trazer uma pessoa do gabarito do senhor e com a fala tão importante em relação ao continente africano. Então, parabenizar e gostaria de fazer uma questão em relação à União Africana e em relação à tradição. Então, quais são os conflitos que a União Africana ela se depara em relação aos conflitos dos diversos países em relação às tradições, em termos de construção mesmo identitária dos povos, né? Como que essa questão surge, aparece para as pessoas que fazem parte, né, dessa união. Gostaria também de perguntar, posso fazer outras, porque acho que fazem parte um pouco da língua crioula, se você pudesse falar um pouco em relação à União Africana. Em relação quando você trata e traz para a gente, né, a questão do desenvolvimento econômico, a questão da tecnologia, do desenvolvimento tecnológico, me veio também uma curiosidade em relação ao enfrentamento da possibilidade aí de exploração dessas nações que estão sendo constituídas, né, tendo em vista aí o processo todo de independência que é extremamente recente, né? Mas agradecer já de antemão e pedir desculpa até pelas perguntas talvez inocentes. Célia, muito obrigada. Pode falar salva de palmas. Eu quero parabenizar a Célia pelas perguntas feitas, pela inteligência das perguntas, as preocupações que ela tem, as indagações, as angústias, os questionamentos que ela tem, são questionamentos que estão ativos dentro, sim, da União Africana. O primeiro ponto que ela traz para nós é em relação, são muitos países, muitas culturas, então é lógico, existem tensões, várias. Olha, uma tensão que existe são as questões de ordem religiosa, questões de ordem religiosa e questões de ordem étnica. Vocês devem se lembrar, devem saber que o neocolonialismo que deu origem ao mapa da África como nós conhecemos hoje, ele
ele formou uma divisão que não existia ali originalmente. Povos que eram inimigos propositalmente foram deixados dentro de um mesmo território. Povos que eram amigos foram colocados em territórios de países diferentes. A divisão que foi feita do continente não respeitou as tradições religiosas e as tradições étnicas daqueles diversos grupos que formavam aqueles países. E isso tem consequências até hoje. Mas dentro do processo de independência, o que se pensou? Se fôssemos querer redividir da maneira que fosse original, seria uma guerra sem fim. Então eles decidiram ali na década de 60 respeitar, eu digo década de 60 para generalizar, é lógico, é um processo que vem acontecendo inclusive até hoje, né? Novos países surgem, mas eles decidiram respeitar essas fronteiras que existiam em relação ao processo de colonialismo e neocolonialismo e tentar superar o chamado tribalismo, que existe, mas hoje ele já está muito mais amenizado. E é amenizado como? Não existe mais essa questão de uma língua única, por exemplo, dentro da União Africana. Há um respeito à multiplicidade dos idiomas. A União Africana ela é dividida em vários e vários diretórios, e você vai perceber que alguns diretórios são coordenados pelo pessoal lá da região norte, o pessoal do mundo árabe. As pessoas de língua inglesa elas também estão muito interligadas ali na região central e sul, África do Sul, indo desde do centro-oeste até o sul do continente africano, passando então aí por Zâmbia, Botsuana, falando também de África do Sul. Uma das formas que eles estão tentando superar essas tensões é dar oportunidade para todos os povos terem voz e vez. Porque, queira sim, queira não, todos nós estamos unidos dentro de uma mesma lógica. Todos nós estamos unidos dentro de uma corrente panafricanista. Bom, isso em relação ao aspecto de tensões. Mas você falou também, você fez... Desculpa, eu perdi a sua segunda pergunta. A sua segunda linha. A exploração. Quem é que está estimulando? A Alemanha, dentro da União Europeia, ela é uma importante parceira, e a China, ali no Oriente, também está investindo pesado dentro do continente africano. Eu vejo com muita preocupação isso. Não é só aspecto positivo. Tem aspecto negativo também, e você tem uma percepção fantástica. Porque, queira sim, queira não, a China ela quer resgatar um processo, a Rota da Seda que já existiu um dia no passado. E isso perpassa pelo continente. E a população ali é jovem. E há uma necessidade, eles precisam desse investimento. Mas, ao mesmo tempo, será que existe só bondade nisso? Mas o legal, eles estão atentos a isso, porque eles já foram treinados enquanto o Brasil se tornou independente há 200 anos atrás, independente entre aspas, há 200 anos atrás, eles têm tem muita gente viva que vivenciou o imperialismo e muita gente viva que vivenciou a colônia mandando dentro dos países, eles se lembram. Então eles estão sim aceitando essa ajuda, mas eles não estão alheios à possibilidade de serem explorados de novo. Eles estão aceitando a ajuda que vem, mas eles não são tolos a ponto de pensar que é tudo isso de graça e sem segundas e terceiras intenções. Eles estão bastante atentos a isso. E, mais uma vez, parabéns pela inteligência das perguntas. Eu alcancei tudo aquilo que você gostaria de abordar ou você gostaria de reiterar algo? Ah, sim, a língua crioula. Cabo Verde. Cabo Verde, assim como nós, também foi colônia de Portugal. E acaba acontecendo algo muito interessante. Eles falam, as pessoas letradas falam um português muito próximo do nosso. A gente consegue compreender muito bem. Mas o que aconteceu, e aconteceu aqui no Brasil também, muitas pessoas não tiveram acesso à universidade, muitas pessoas não tiveram acesso ao estudo mais formal. E é totalmente natural da língua que a língua avance. A língua é um instrumento vivo.
Então, formou-se a chamada língua crioula, que, para falar a verdade, nós brasileiros temos uma certa dificuldade de compreender, tá? A língua crioula mesmo, a língua viva, falada nas ruas, não falada dentro das escolas, não falada dentro das universidades, mas a língua viva, ativa, ela já permeou outros caminhos distintos. O que eu respeito e o que eu valorizo muito, porque a língua ela é um instrumento do povo que a utiliza, não é? Então isso é totalmente natural. Inclusive, existe um processo dentro de Cabo Verde, por exemplo, onde a língua crioula ela é muito mais ativa, mas também em outros países, como, por exemplo, São Tomé e Príncipe e a própria Angola, de valorização dessa língua crioula dentro das escolas. Certo? Então, existe sim essa língua, é um processo de mutação da língua em decorrência do uso natural, o que acontece muito no Brasil. O Brasil, inclusive, os jovens youtubers brasileiros acabam influenciando no português de Portugal. Eles falam relva para grama, mas de tanto ouvir o brasileiro e a brasileira falando grama, eles começam a falar grama também, né? Então existe existe essa realidade. A língua sendo viva, ela vai caminhando para outros lugares. E o crioulo é uma consequência desse processo. Boa noite, professor Eduardo. Agradeço a excelente palestra. Hoje, infelizmente, estou remotamente por problemas de saúde, mas jamais poderia deixar de te ouvir, Eleniara. Ele recebe o abraço aí. Mandando um abração para você, Lê. Depois ele fala e você escuta. Ela gostaria de saber se esse grande acordo da União Africana se assemelha ao Mercosul. Peraí, que tem mais. Contudo, parece-me que ele ainda contempla mais planos, o dos direitos humanos, o educacional, o cultural, entre outros. Poderia falar mais um pouco desse aspecto? Eu quero agradecer muito a pergunta da professora Eleniara. Vocês estão vivendo, e aproveitem isso, um novo tempo do município de Ouro Branco, onde vocês podem estudar, fazer uma faculdade dentro do município. A Eleniara, eu e tantas pessoas, saímos aqui às 5 da tarde e voltávamos às 1, 2 da manhã, indo para São João del Rei. Então, aproveitem. O Brasil precisa de pensadores e hoje o IFMG e a UFSJ, dentro do campus de Ouro Branco, oferecem isso para vocês. Um conhecimento público gratuito de excelência e no quintal de casa, tá? Obrigado pela pergunta, professora Eleniara. Sim, existem semelhanças com o Mercosul. Tá? Toda vez que nós ouvimos falar do Acordo de Livre Comércio Continental Africano, o que nos vem à mente é logo o Mercosul. Só que ele tem diferenças. Por que ele tem diferenças? Enquanto o Mercosul era a união só dos países aqui, o Mercado Comum do Sul, sem receber aporte financeiro, sem receber empurrões, incentivos externos fortes, eu digo externos fora a América do Sul, nós percebemos que o AFCFTA, ele já nasce, ele já começa, de que maneira? Ele já começa com o apoio da União Europeia, com o apoio da Organização Mundial do Comércio por meio do Centro Internacional do Comércio, com o apoio das Nações Unidas, porque, na verdade, esses grupos sabem a dívida que têm com o continente africano. Então, o fomento é distinto, é diferente. Enquanto aqui no Mercosul, queira sim, queira não, o Brasil domina bastante e não houve tanta interligação, o panafricanismo que dá origem à União Africana e esse mesmo espírito panafricanista que fomenta o AFCFTA, ele abre
possibilidades mais profundas de mudanças, porque ele não é só de natureza comercial e a Agenda 2063 não são só de natureza comercial. É lógico que as dificuldades econômicas são uma preocupação muito grande, mas para superá-las, eles sabem que o investimento em educação vai ter que ser massivo, eles sabem da necessidade de estímulo ao mercado da ciência e da tecnologia, eles sabem que num grande continente com tanta biodiversidade, a saúde não pode ser negligenciada por questões de vírus distintos que vão ter que ser vacinas muito específicas, medicações muito específicas para aquele cenário, para aquela realidade, eles estão cientes em relação de tudo isso. Então, apesar de ser acordo de livre comércio, apesar de ser uma agenda que quer fomentar o desenvolvimento, é um desenvolvimento sustentável do ponto de vista social, do ponto de vista cultural, respeitando as diferentes línguas, respeitando as diferentes origens étnicas desses países. Então, sim, professora Heleniara, tem paralelo com o Mercosul, mas eu ouso dizer que vai ser muito maior e em vários aspectos, em número de países participantes, em número de culturas ativas e algo que diferente do Brasil, por falarmos português e os demais países aqui da nossa América do Sul falarem espanhol, há uma certa separação. Já o espírito pan-africanista, ele já existe no continente africano, e eu percebo isso muito claramente quando eles estão conversando entre si. É lógico que a África é um continente, não é um país, mas eles são muito mais interligados do que nós somos. Obrigado por sua pergunta. Não vou saber pronunciar igual você pronuncia, tá? Se a AFCFTA for implementado plenamente, ele conseguirá retirar milhões de pessoas da pobreza extrema? Márcia Margarida, que é a nossa servidora aqui do campus, tá? Márcia Margarida, ótima pergunta, importante pergunta. O objetivo é esse, tá? Foram quase 400 anos de um processo de tráfico negreiro, o comércio de pessoas, de seres humanos roubadas, sequestradas lá dentro do continente e espalhados, seja para o Brasil, seja para a Europa, seja para a América do Norte, sobretudo Estados Unidos. Quase 400 anos. Isso é muito tempo. E isso traz consequências, e a gente vive essas consequências até hoje na forma do racismo, sobretudo o racismo estrutural. E o continente vive isso também, porque quem pisou lá dentro, pisou por causa do ouro, pisou por causa do diamante, pisou por causa dos recursos naturais e pisou para roubar, sequestrar pessoas e escravizar essas pessoas. Por isso, o projeto é para até 2063. Por isso, o plano é um plano de longo prazo, porque as dificuldades são tamanhas. Mas sim, se ele se implementar, nós não podemos dizer que a pobreza vai ser erradicada, a gente não pode ter a inocência de dizer isso, mas que haverá uma profunda melhoria da qualidade de vida da população do continente, nós podemos ter certeza que sim, isso é possível e é no que a gente acredita. Nós somos a 6ª região. O continente ele é dividido em 5 regiões, 5 grandes regiões, e nós da diáspora, que vivemos nos vários outros países que têm pessoas negras de ascendência africana, nós da 6ª região temos muito o que contribuir no sentido de corrigir esse problema histórico, porque no fundo poderia ser ao contrário, eu poderia estar lá ainda e outra pessoa poderia estar aqui no meu lugar como professor, advogado, eu trabalho muito, mas eu vivo bem também. E parece que poderia ser o contrário, eu poderia estar lá e não ter tido a chance de estudar. Então, o que mais ético nós temos a fazer é ajudar a dar certo. Queria que, se fosse possível, você fizesse um prognóstico de como nós, né, instituição e FMG, aqui podemos ajudar nesse processo
como você enxerga, né, que poderia ser feita já, imaginando já parcerias que a gente poderia construir dentro do campus para poder ajudar nesse processo de melhora, né, os pensamentos aí a respeito do Pan-Abstract. Professora Virgínia, agradeço muito a pergunta, e vocês já estão fazendo. Só de vocês terem aberto as portas de uma instituição federal de ensino para que nós possamos conversar um pouco a respeito dos problemas que o continente tem, conversar um pouco a respeito do racismo que é presente não só no Brasil, mas na América Latina como um todo. Ouvimos aí o professor José Luiz Caicedo Ortiz. Então, quando vocês abrem as portas da instituição e trabalham isso com os estudantes, já é um grande passo. Mas, para aprofundar esse diálogo, quem sabe fazer outros eventos como esse? Para aprofundar esse diálogo, quem sabe participar dessas reuniões que a União Africana desenvolve, e não só a União Africana, os vários grupos, existem várias ONGs, o Pan-Abstract é um deles, né? É uma dessas instituições, mas existem várias. Eu fiquei feliz ao ouvir o professor José Ortiz. Eu conhecia já a INALC, que é a Associação de Investigadores, né, pesquisadores afro-latino-americanos e caribenhos, e caribenhas, é lógico, também no feminino. Mas ele trouxe ali para nós, e eu vou, assim que eu tiver o tempo, no final de semana, eu vou pesquisar cada uma daquelas outras instituições. Sabe por quê? O que eu penso? Eu sozinho sou só um homem. Você, mulher sozinha, é só uma mulher. O que não é pouco. Mas só que nós todos unidos, nós temos um poder muito maior, que é muito maior do que o poder de um homem sozinho ou o poder de uma mulher sozinha. É o poder negro, é o Black Power. Eu acredito que a integração, o diálogo, a conversa pode apontar muitos caminhos para acelerar esse processo e fazer com que seja concretizado. Eles têm demandas, por exemplo, do campo educacional. Não dá para construir o número de escolas que eles precisam. Mas instituições que tenham avanço tecnológico, que estudem informática avançada, não podem auxiliar no sentido de estruturas online, porque existem vários centros comunitários que têm acesso que têm acesso à internet lá. Então não pode ser feito esse intercâmbio, aulas de conteúdos específicos para lá, e também aprender com eles. Eu tenho tanta vontade de aprender o Swahili, que é um dos idiomas mais falados dentro do continente. A gente não pode fazer esse processo de intercâmbio, de trocas. Isso é só um dos exemplos. Mas eu já parabenizo a professora Virgínia, a professora Marie, a professora Denília, o diretor Lawrence, a professora Camila, por terem aberto esse espaço. Mais alguém? Perguntinhas? Não? Denília, você vem fazer o encerramento para nós? Mais uma, peraí. Boa noite, professor. Muito obrigado pela palestra. Eu queria perguntar a respeito desse projeto que os países querem resgatar a dívida que eles têm com a comunidade africana. Em que bases sustentam esse projeto? Quais mínimas garantias que tem para que isso tenha êxito? E esse tempo não é muito longo, uma vez que essa dívida ela é enfadonha e já perdura praticamente 4 séculos, ou até um pouco mais. Muito obrigado. Antônio. O senhor está certo, senhor Antônio. Eu tenho essa preocupação também. Eles iniciaram o processo e agora deixam que a União Africana caminhe com suas próprias pernas. Existe, senhor Antônio, o perigo de, quando o aporte financeiro por parte da União Europeia, por parte da Organização Mundial do Comércio e das próprias Nações Unidas, ele cessar ou ele reduzir, que esse projeto ele também se desestruture. Mas, ao mesmo tempo, qual é o pensamento do continente africano? Eu os ouço e os vejo falar muito isso.
eles não podem, eles não querem, inclusive por uma questão de dignidade também, viver na dependência do aporte financeiro externo. Eles têm a vontade de gerar o seu próprio desenvolvimento e a sua própria riqueza. Eles estão cientes de que não podem fazer isso sozinhos, plenamente cientes. Mas, ao mesmo tempo, eles não querem ficar submissos a esse aporte externo. E o tempo 2063 é muito extenso? Sim, mas é porque, de fato, senhor Antônio, as dificuldades a serem superadas são hercúleas em relação à infraestrutura, em relação à saúde, em relação à educação. É muita coisa que precisa ser melhorada e desenvolvida. E é importante que nós fomentemos nas pessoas essa consciência da dívida que o Ocidente, que a Europa e que a América do Norte, né, tem com o continente africano. O tempo é muito longo, sim, mas as dificuldades são hercúleas e, ao mesmo tempo, por um senso de dignidade, eu percebo muito claro nos homens e nas mulheres com os quais eu converso. Eles têm um senso de dignidade muito grande, que eles não querem ser dependentes. Eles, na verdade, esse espírito de independência que gerou as revoluções a partir da década de 60, que fez com que eles se tornassem independentes, ele continua vivo no sentido de que eles sabem que não podem, eles precisam do apoio, mas eles não querem caminhar para sempre com esse apoio, que não seja uma muleta eterna. Tá? Obrigado por sua pergunta. Consegui alcançar a resposta? Muito obrigado, senhor Antônio. Antes de encerrar, eu quero ser a porta-voz da Josi, que veio aqui com uma preocupação genuína. Ela pediu, Eduardo, para que você tentasse responder a partir de que público esse livre comércio ele vai, que público ele vai atingir inicialmente, porque a preocupação dela é dar a voz e a vez para aquele público que normalmente nós vemos na televisão, nas propagandas sobre a África. Qual o nome dela mesmo? Josiane. Parabéns pela excelente pergunta, Josiane. Você está certíssima. E nesse processo de revisão do ato constitutivo da União Africana, eu sempre milito no sentido de colocar uma ferramenta de plebiscito, de ouvir o povo, porque você percebe que é um projeto das comunidades ricas do continente, a população pobre que não teve acesso, até hoje, ela não consegue ter essa voz e vez. E o ato constitutivo, ele não previu essa oitiva do povo. Eu sou uma das pessoas que milita exatamente nesse sentido. Só faz sentido uma lei que seja uma lei que atenda às pessoas. Mas tem que se começar de algum lugar, tá? E o estímulo ao comércio, à circulação de riquezas, ela é algo importante para o continente. Mas você está certíssima. É necessário criar mecanismos para dar voz às pessoas mais carentes. Eu sou um dos que milita. A União Africana, ela tem consciência disso, tá? Ela tem plena consciência de que são os filhos dos antigos reis, os filhos dos grandes líderes das tribos que acabam formando a presidência desses países ou pessoas que estão ligadas a essa elite. Mas eles também estão cientes que para vencer as dificuldades que eles têm, eles vão ter que dar mais espaço. E por isso, vários países, são vários idiomas que são oficiais, e os vários diretórios do qual a União Africana é organizada, ele procura dar voz e vez e espaço. Mas você está certa, tem muito mais que ser feito, porque senão somente uma elite vai poder gozar e usufruir desse AFCFTA. Mas a Agenda 2063, ela prevê isso, ela está ciente disso. É necessário fazer com que a riqueza circule dentro do continente. A realidade hoje a riqueza ela vai para fora. Quem tem poder, ele acaba tendo uma conta no banco no exterior. Mas o objetivo é, comercializando entre os países que formam o próprio continente, que isso
que essa riqueza circule ali dentro. E curiosidade, Barbados e Jamaica, aqui na América, pelo fato deles falarem inglês, eles estão ajudando muito mais do que nós. Tá? Barbados está ajudando muito, Jamaica está ajudando muito, a região do CARICOM, né? Eles estão apoiando muito mais do que nós por causa da proximidade linguística. Obrigado pela pergunta. Parabéns, excelente. Podemos aplaudir o professor Eduardo, gente? Eu espero que vocês saiam daqui tão felizes quanto eu estou saindo, pessoal, porque nós tivemos oportunidade, nesta noite, de conhecermos 3 realidades. Uma que nós já vivemos, não é? Depois, com a apresentação do professor trazendo para a gente sobre a Colômbia, né? Nossos pesquisadores lá na Colômbia, afrodescendentes, nosso professor brasileiro trazendo esta realidade da África, e a gente fazendo uma comparação com o nosso país, eu saio daqui certa de que nós estamos num caminho bem traçado. Então, nós ouvimos aqui falando de colonialidade, da necessidade do rompimento com os resquícios da colonialidade ainda, não é verdade? Isso não diz apenas do aspecto educacional, né? Pensando na instituição em que nós estamos, mas pensando no aspecto também econômico, no aspecto social, no rompimento com o antirracismo, né? O rompimento com esse poder hegemônico que vem nos massacrando desde sempre. Então, quando você apresenta para a gente uma África que está lutando, 55 países lutando por uma África pacífica, de fato unida, que fomenta a democracia, eu acredito que nós precisamos abraçar também estes ideais, porque nós estamos necessitando de fomentar essa democracia por um país de fato unido e pacífico, não é verdade, pessoal? Então, acredito que nós estamos começando muito bem essa semana. Nós saímos daqui com reflexões profundas e abertas, porque discutiremos sobre elas ao longo desta semana e espero que perpasse esta semana e alcance muitas outras semanas, para cada uma que está aqui. E aí, professor, você tem uma grande contribuição nisso, Maria Virgínia, Camila, vou dizer dessas pessoas porque representam uma comissão de múltiplos servidores do IFMG Campus Ouro Branco e de vários campi do IFMG, discutindo essa temática, não porque nós estamos cumprindo uma lei, mas porque é necessário, é urgente e é desde sempre. E aí eu convido vocês a assumirmos uma palavra que foi usada tanto por você, quanto também pelo professor José. O que nós temos, pessoal? Militância. Precisamos de assumir uma militância em prol do que nós dissemos, do fomento de uma democracia para países, para um mundo pacífico e verdadeiramente unido. Então, pessoal, muitíssimo obrigado. E amanhã nós temos mais. Às 9h, nós já temos uma palestra, uma mesa redonda muito bacana. Vocês vão receber o link para participar. E divulguem, por favor, tá bom? Vocês vão receber aí nos grupos, e aí a gente solicita a vocês que divulguem. É necessário só que os estudantes participem? Não, pessoal, pelo contrário. Isso diz do Brasil, diz do mundo, diz de todos nós como humanidade. Então, convido vocês a continuarmos nesse debate. Muito obrigado, tenham uma boa noite e descansem, porque daqui a pouco tem mais.